Aleluia, glória a Deus, vocês estão bem? E a gente tem ficado melhor ainda, não é isso? Eu estou diante de homens e mulheres que são aqueles que realmente carregam a igreja que você está. Então deixa eu te dizer uma coisa, amados, se você diz amém, a igreja diz amém. Se você levanta as mãos, a tua igreja vai levantar as mãos. Se você corre, ela vai correr. Se você dança, ela vai dançar. Mas se você escuta uma palavra e fica calada, ela vai ficar calada. Vai ser uma igreja parada, vai ser uma igreja morna, vai ser uma igreja, né, que as pessoas olham e dizem, peraí, eu estou dentro do verbo da vida. É o verbo da vida mesmo que eu estou. Então eu e você, amados, nós somos a igreja, nós precisamos, sabe como é sacudir mesmo o povo que está junto a gente? Nós precisamos ser aqueles que vai sacudir as pessoas. Muitas vezes vocês estão sentados na frente, ou na primeira fila, ou na segunda fila, e os que estão atrás, eles estão observando como é que vocês recebem a palavra. Eu lembro que nas conferências, hoje também ainda com Guto, mas eu lembro demais que acontecia isso. Quando vinha ministros de fora, que eles começavam a pregar, se falava alguma coisa diferente, todo mundo olhava para pastor Bud. Se ele balançasse a cabeça, a gente concordava. Se não, ninguém concordava. Por quê? Porque a gente olhava e via as atitudes dele. Ei, mas as pessoas estão olhando a minha atitude e a sua. Então, pelo amor de Deus, não presta atenção, não fica ouvindo uma ministração só de braço cruzado. Quando o ministro disser amém, não fica calado, diga amém. Diga glória a Deus, aleluia, vibra com a palavra. Amados, nós precisamos vibrar com essa palavra. Como o Giaco me falou, de onde foi que essa palavra te tirou? Então a gente tem o quê? Que vibrar, que se animar, que ser empolgado, que ser entusiasmado. Não, Patrícia, eu não gosto muito de fanatismo, não. Minha amiga, para o Senhor, meu amigo e minha amiga, a gente tem que gritar mesmo. A gente tem que ser fervoroso mesmo. A gente tem que ser do fogo mesmo. Amém? Nós somos um ministério da palavra e do Espírito. Então a gente tem que se empolgar. Amém? Eita glória! Aleluia! Nós precisamos dos dons do Espírito. Nós precisamos que as nossas igrejas estejam observando, e não só observando, mas dentro das manifestações do Espírito. Isso depende de mim e de você. Eu vejo essas reuniões, né, de supervisão, reuniões mesmo entre a liderança, entre pastores. Eu vejo como Deus dizendo assim, ó, é isso aqui, agora vamos aqui. Eu vejo como Ele dando tons. Eu não estou dizendo aqui que as coisas não estão acontecendo não, viu gente? Mas eu vejo como Deus mostrando, olha, se a gente pode, a gente tem como melhorar nisso. Não tem como a gente estar tão bem que a gente não pode melhorar, não é assim? Nós temos como melhorar. Então eu vejo uma reunião dessa como o Senhor nos alinhando mesmo, dizendo, olha, vamos fazer mais isso. Olha, é o seguinte, a igreja precisa crescer. É tempo de aceleração, é tempo de movimento. Mas o Senhor está dizendo, eu preciso de você. Eu preciso que você se empolgue, porque se você se empolgar, o resto da igreja vai se empolgar. Se você, como liderança, vibrar com essa palavra, o resto da igreja vai vibrar com a palavra. Quantas e quantas vezes a gente pode ficar no púlpito e a gente diz, amém, meu irmão? Aí às vezes a gente diz, um amém, obrigada. Mas quanta liderança a gente tem? Então, se só a liderança disser amém, glória a Deus, aleluia, correr, pronto, minha gente, o resto pega fogo. O negócio é que eu e você precisamos nos movimentar mesmo. Ah, Patrícia, mas meu jeito é assim. Pois deixa eu dizer uma coisa, minha gente, entre no fogo. Ah, é porque eu sou tão tímido, é porque tu não sabe, mulher. A igreja que eu vim era daquele jeito, pronto. Mas você está numa igreja do fogo. E você vai precisar ser contagiado para contagiar os outros. Amém? Aleluia, em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, 1 Pedro 4, 10 diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um de nós, amados, nós temos um dom. Mas o dom que nós temos, o que é que a palavra do Senhor diz? Que esse dom é para a gente servir uns aos outros. Nós estamos aqui, amados, nesse mundo para servir uns aos outros. Essa palavra servir, no grego, e aí eu indico a vocês, tem muitas coisas que eu vou falar que é desse livro aqui de Rick Renner, e a gente precisa ler, porque precisamos dos dons do Espírito Santo, amém? E ele fala aqui que no grego essa palavra servir significa diáconos, que significa servo, atendente, garçom.
E Rick Renner explica que essa palavra retrata um servo dedicado, cuja principal responsabilidade é servir à mesa, atender com zelo, atenção e excelência. Eu e você, amados, nós somos esses servos de Cristo, que precisamos atender as pessoas com amor. Nós precisamos atender as pessoas com honra, com alegria. Como é que a gente está atendendo o nosso povo? Como é que nós estamos cuidando do povo que Deus tem confiado a você? Não, Patrícia, não é aos pastores não que Deus tem confiado. Você é da diretoria, você é liderança, Deus tem confiado pessoas a você. Você é de um departamento, está liderando um departamento, Deus está confiando pessoas a você. E sabe, amados, vou te dizer uma coisa, essas pessoas, elas não estão ali porque, nós queremos que elas sirvam ao ministério, que elas sirvam a gente. Não, elas precisam de mim, de você. Elas estão ali para crescer. E quem vai ajudar elas a crescer sou eu e você mesmo. Quem vai ter que estar atento às necessidades delas sou eu e você. Às vezes você diz, às vezes é fácil, né? A gente culpar muitas vezes os pastores, né? A gente diz, o pastor não está vendo não. Menina, aquela pessoa está se acabando e o pastor não vê não. Ei, amados, o pastor não vai conseguir ver tudo não. Mas eu e você, liderança, ministros, auxiliares, né? Todos que estão aqui, eu e você é que precisamos estar atentos e saber como é que aquela pessoa está. E deixa eu te dizer, não é só a gente olhar para aquela pessoa e dizer assim, e aí, tá tudo bem? Geralmente a gente faz isso, né? Tá tudo bem, como é que você tá? Aí a pessoa diz, tá tudo bem. Pronto, aí você vai embora. Não, olha mesmo nos olhos daquela pessoa e diz, tá tudo bem? Como é que você está? E escuta ela, mas também escuta o que o Espírito Santo está te dizendo, porque ele vai te mostrar se tiver alguma coisa errada. Ele vai te mostrar se aquela pessoa está precisando que você faça algo por ela. Amados, nós estamos aqui para servir uns aos outros. E nós precisamos servir, como a palavra aqui diz, o significado, né, de servir como diáconos. Servir à mesa com alegria, com honra, com zelo, querendo saber como é que o outro está. Tendo comunhão com as pessoas, observando as pessoas. Elas vão, como eu disse, elas vão muito além do que elas fazem na igreja, amados. Elas vão muito além. Esses dias eu estava conversando, eu acho que foi com o Giacomo mesmo, ou foi com a Aninha, eu não lembro. Mas eu conversando, às vezes o Instagram mostra muito para você as pessoas e a família daquela pessoa, né? Às vezes a pessoa vai colocar a família ali. E você começa a observar. As pessoas, amados, as pessoas que servem na sua igreja, vai muito além delas só. Tem uma família por trás. Tem pessoas que muitas vezes não vão para a igreja, que você não conhece e que são daquela família e que elas estão precisando de um apoio, de uma ajuda. Que você pode chegar para ela e dizer como é que está a sua família. Sentar e conversar, sentar e saber. Não é sentar e ver como é que está só o departamento, mas é sentar e perguntar como é que está ela como pessoa. Amém? As pessoas precisam disso, amados. Elas precisam da palavra? Precisam. E a gente está aqui para ministrar a palavra para elas. Mas elas precisam ser tocadas. Elas precisam ser amadas. Muitas vezes pessoas saem de igrejas, muitas vezes é por conta de mimimi, né? A gente sabe disso. Mas muitas vezes é porque também estão se sentindo, eu entro e saio e ninguém me vê. Ninguém fala comigo. E muitas vezes o pastor não vai conseguir ver mesmo, não. Mas nós não estamos aqui, amados, para ficar olhando só para o nosso departamento. Eu sou gestor financeiro, eu vou olhar só para o Soma. Não, você faz parte de uma diretoria, você precisa olhar para um todo, como é que toda a igreja está. E servirmos, amém? Porque existe um dom na sua vida. Nós somos servos do Senhor. E se a gente perder, amados, esse brilho de a gente dar atenção às pessoas, da gente amar as pessoas, a gente vai estar numa zona muito perigosa. Se a gente perder esse brilho de que o que importa para a gente são vidas, a gente vai estar numa zona muito perigosa. Se a gente ficar olhando apenas para o serviço, o que é que elas têm para dar, isso é algo muito perigoso. Amém? Aleluia, amém. Vocês podem dar amém. Aleluia. E Deus nos deu esses dons, amados. Não foi por autopromoção. Eita, eu tenho um dom. Não, esse dom foi para você realmente servir ao corpo de Cristo. Amém? E aqui, continuando, diz, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra dispenseiros vem do grego oikinomos, que significa administrador ou mordomo.
alguém encarregado de cuidar dos tesouros de uma casa rica. Amados, eu e você, Deus, Ele nos confiou tesouros para cuidarmos, para administrarmos algo tão precioso que são vidas. Esse tesouro está nas minhas mãos e nas suas mãos. Nós somos bons dispenseiros. Cada um do seu jeito, cada um fala de uma forma, cada um vai agir de uma maneira, mas o que nós não podemos perder é essa essência de amar, de cuidar, de saber como é que está. Vocês estão entendendo? Aleluia! Deus nos confiou esses tesouros. Esses dons, amados, eles nunca vão ser para a nossa glória, nunca vão ser, quando as coisas acontecem, né? Os dons, as manifestações do Espírito, nunca é por você não, é para alcançar o povo. É para alcançar a vida, as vidas daquelas pessoas que estão ali. Uma frase bem interessante que Rick Renner falou, ele disse, os dons espirituais, eles não são troféus, eles são ferramentas de serviço. Os dons são ferramentas, cada um de nós que estamos aqui, amados, nós recebemos ferramentas de serviço, ferramentas para trabalhar. Nós fomos ungidos para isso, o Senhor nos capacita. Quantas e quantas vezes a gente escuta isso? Se Ele nos chama, Ele nos capacita, a capacidade vem dEle. Mas eu e você precisamos cooperar. Ele nos dá os dons, mas eu e você precisamos fazer alguma coisa com esses dons que foram entregues a nós, amém? Aleluia! Olha algo que eu achei bem interessante também, que fala nesse livro. Ele falando sobre a importância dos dons espirituais. E ele começa a destacar coisas bem impressionantes, que eu mesmo fiquei chocada, eu nunca tinha prestado atenção nisso, não. Diz que no Novo Testamento tem 23 versículos falando sobre o batismo nas águas. Tem 28 versículos falando sobre a Santa Ceia. Mas sobre os dons tem mais de 100. Nossa, é mesmo, é mesmo. E sabe, amados, a Santa Ceia a gente não questiona. A gente faz a Santa Ceia, não é assim? O batismo nas águas a gente não questiona. A gente cumpre a Santa Ceia, o batismo nas águas. E os dons que é falado, e está tudo certo, viu? Tem que fazer isso. Mas os dons que é falado mais de 100 vezes, muitas vezes a gente tem desprezado os dons. Tem colocado numa caixinha, tem esquecido. Quando a Bíblia enfatiza sobre os dons, ela explica como nós devemos nos mover nos dons, como é que os dons funcionam. Tudo isso é falado na palavra. Se a gente for ver 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, tudo fala acerca dos dons. E explicando. Ele não explica como é que a gente vai fazer o batismo nas águas, não sai explicando, dando tantas instruções sobre isso, mas sobre os dons ele nos instrui. E nós precisamos estar atentos. Amém? Aleluia. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Os dons, amados, não são opcionais. Não é uma opção. Eu vou me mover nos dons. As manifestações do Espírito vão acontecer. Não é opcional, não. Isso é essencial para que o corpo funcione. Os dons precisam funcionar para que o corpo funcione. Não é opcional, não. Não quero não que os dons... Não, minha gente, não é opcional. Amém? 1 Timóteo 4,14 diz, não despreza o dom que há em ti. Isso era Paulo falando para Timóteo. Não despreza o dom que há em ti, a qual te foi dado mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Amados, o dom já está com você, mas você não pode desprezar. Nós não podemos negligenciar os dons. Nós não podemos fazer as coisas de todo jeito. Nós não podemos, amados, subir no púlpito das nossas igrejas da mesma forma, de qualquer forma. Vou pegar aqui uma ministração, vou falar sobre amor. Vou pegar aqui uns versículos, pronto, vou falar sobre amor. Não é assim que funciona, não. Para a gente subir no púlpito, a gente precisa orar antes. A gente precisa pedir direção ao Senhor. Senhor, o que é que você quer que eu fale? Senhor, o que é que está no teu coração? O que é que as pessoas estão precisando para esse dia? Nós precisamos estar sensíveis, amados, para ouvir o que é que o Senhor quer que a gente fale. Amém? É isso que nós precisamos. Não despreza, não negligencia o dom que já foi dado para você. O dom já está com você. Era isso que ele estava falando para Timóteo. Tem um perigo em negligenciar. E lá em 2 Timóteo 1,6, ele diz, desperta o dom que há em ti,
Primeiro, ele diz, não negligencia, né? Não despreza o dom que há em você. E depois ele diz, desperta o dom que há em você. Tem um dom em você. Mas muitas vezes está o quê? Adormecido. Não, é porque nunca mais eu me movi mesmo. Não, é porque... Não, só me movia se eu fosse para o púlpito. Não, minha amada. A gente precisa estar sensível durante os cultos, lógico. Lembra que em 1 Coríntios 12, 13, 14, está falando sobre os dons. Existe toda uma ordem, existe uma decência. A gente não vai atrapalhar o que está acontecendo na igreja, amém? Mas nós precisamos estar sensíveis. Vim para a igreja desejando que as coisas aconteçam. Vim para a igreja não pensando só que você vai receber, mas vim para a igreja com desejo que você também vai poder dar. Que quando você chegar ali na porta, tem pessoas que vão precisar de um abraço seu e você não vai dar um abraço só porque, eu sou pastor, eu sou ministro, vou dar um abraço naquela pessoa. Não, você vai dar porque você é filho de Deus e aquela pessoa precisa de você. Amém. É isso, amados, é isso que a gente precisa despertar. Ei, desperta, acorda o dom que há em você. Não deixe ele adormecido. Seja fervoroso de espírito. Amém. Aleluia. Timóteo, ele não tinha perdido o dom. Mas ele disse, desperta o dom. Você não perdeu o dom, amados. Você não perdeu. Patrícia, nunca mais eu me movi assim como eu me movia. Ei, você não perdeu isso não. Muitas vezes isso pode estar adormecido. Mas desperta o dom que há em você. Amém. Aleluia. Em 1 Coríntios 12, 1 diz, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que sejais ignorantes. Ou seja, mas acerca dos dons, não negligencia, não deixa adormecido, não seja ignorante. Não negligencia, não deixa adormecido, não seja ignorante acerca dos dons. E na igreja de Coríntio tinha todos os dons e Paulo estava explicando. Ele não disse assim que era para eles ter os dons, ele já sabia que eles tinham, mas estava algo em desordem, né? E Paulo, ele não repreendem por eles usarem os dons. Às vezes você olha alguma pessoa que está se movendo nos dons, que está fazendo algo que você olha e diz, nossa, eu acho que essa pessoa podia se mover de outra forma. Ei, amados, não é para que a gente esteja olhando e criticando, não. Você entende? É porque eu não lembro direito agora da frase mesmo, mas é mais ou menos assim, também não vou lembrar quem foi que disse. Mas que diz, é melhor, muito fogo, né, do que... É melhor muito fogo do que nenhum fogo. Então, é melhor que se as pessoas na sua igreja estejam se movendo, né, e você chegue para ajustar e ensinar elas como se mover, do que você olhar e de repente calar a boca daquela pessoa. Porque muitas vezes, se aquela pessoa está se movendo, e às vezes ela está se movendo de uma forma que talvez não era aquela para se mover, e você chega e diz, ei, meu irmão, não faça isso não, não se mova assim não. Pronto, acabou. Aquela pessoa muitas vezes vai ficar calada, acuada, sentada e não vai deixar mais ser movido pelo Espírito. Mas o que é que eu e você precisamos fazer? Ensinar o que é certo. Se mova, meu irmão. Se mova, dê glória, dê aleluia, grite, pule, dance, corra. Agora deixa eu te dizer como é que funciona direitinho as coisas. Então a gente vai ajustando, mas não botar um balde de água fria e apagar o fogo que aquela pessoa está. Não apaga, gente. Não apaga o fogo da sua igreja. Isso é tão sério. O que a gente precisa, todos nós que estamos aqui, é estar incendiando mesmo. É botando fogo para a igreja pegar fogo. Amém? Mas não calando a boca das pessoas. E aí, Paulo, ele vai ensinando, né? Lá na igreja de Coríntio, ele vai ensinando. Se um profetiza, o outro se cala. Se você vai orar em línguas, interprete. E aí a gente vai ensinando. Olha, se tem algum profetizando, você se cala e deixa que ele profetiza. Não profetiza todo mundo de uma vez, não. Então você ensina, mas não vai deixar aquela pessoa profetizar. Aí a gente fica observando, amém? E vocês que são profetas, se tem uma profecia, primeiro você fala com o dirigente, fala com o pastor, não pega um microfone e vai dizendo o que tem que dizer, não. Mas peça permissão. Fale. Agora também deixa eu te dizer, fale e não se cale. Muitas vezes você está sentado, Deus mandando você falar, e você diz, não, o que é que vão dizer? Não, o que é que vão pensar? Não, meu irmão, se o pastor achar que você não deve falar naquela hora, ou que aquela palavra não é para toda a igreja, ele vai ter sabedoria e vai dizer isso para você. Mas não se cala, fala.
Muitas vezes, amados, muitos profetas são calados porque são ignorados, porque pessoas não dão crédito àquilo que eles vão falar. Mas você precisa ouvir. E você que é profeta, preste atenção. Isso aqui era o que Paulo estava falando. Ele estava orientando, ele estava ensinando. Nós estamos aqui como um corpo, como liderança, como pessoas que têm chamado. Então, o que nós precisamos é o quê? De orientação. Espera aí, não é hora de você falar agora. Se chegar um momento, eu lhe digo, ok. O pastor é quem está à frente da igreja, ok? Então, se o pastor disser, não, meu irmão, agora não. Mas, Patrícia, eu tenho certeza que era de Deus. Pronto, mas o pastor não disse agora não. A gente obedece. Amém? Aleluia. Tudo tem que ser feito mesmo para a edificação da igreja, com ordem. Os dons, amados, eles não são para confusão, mas são para manifestar mesmo a glória de Deus. Amém? Aleluia. Em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 19, diz, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. E Paulo faz uma analogia com o Antigo Testamento. Ele diz, lá em Êxodo, diz que os sacerdotes, eles não podiam deixar o candelabro apagar. E o candelabro, ele representava o Espírito Santo, que aquece, que ilumina. Então, os sacerdotes, eles não podiam deixar o candelabro apagar. Ei, você não pode deixar o fogo do Espírito apagar. Você não pode deixar apagar. Você tem que estar atento. Rapaz, eu estou vendo que a chama ali está quase apagando. Pois acenda. Patrícia, olha, eu estou vendo um irmão ali que ele era tão fervoroso, eu estou achando ele tão quietinho. Pois chegue junto, comece a dar glória a Deus, aleluia, amém. Comece a falar com ele, comece a instigar ele, comecem a orar juntos, mas não apaga o Espírito Santo que há em você e não apaga na vida do irmão também. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não podemos deixar o fogo do Espírito apagar, amém? Aleluia. 1 Coríntios 14, 12 diz, buscai com zelo os melhores dons. Então, primeiro a gente deseja, depois a gente busca e então acontece a manifestação. Ah, Patrícia, eu não estou vendo muita manifestação acontecer, não. Você está buscando? Busca os melhores dons. Deseja os melhores dons. Buscai com zelo os melhores dons. E você vai ver a manifestação do poder de Deus nas nossas igrejas. Amados, a gente deseja isso. Nós desejamos isso. Nós desejamos a palavra e nós desejamos a manifestação do Espírito nos nossos cultos. Amém? Aleluia. E aí eu também estava lendo outro livro, já li, reli e leio e amo esse livro, que é esse aqui de Pastor Buddy, Somos Ungidos. E eu vou falar aqui palavras que ele falou, amém? Então, igreja, abre o ouvido. Você que tem ouvido, ouça o que Pastor Buddy falava para as igrejas. Olha só. Nesse livro, ele fala que Kenneth Hagin dizia assim, que se as igrejas não operarem nos dons do Espírito, poderão perdê-los nessa geração. Olha a responsabilidade minha e sua. Se eu e você, amados, nós não operarmos nos dons do Espírito, como será essa próxima geração? Como serão essas crianças do departamento infantil? Se elas não verem. Muitos filhos de vocês que são jovens, que são adolescentes, eles viram o fogo do Espírito. Eles viam as manifestações do Espírito. E eles dão continuidade a isso, porque eles viram, porque eles observaram. Então, muitas vezes essa geração não está perdendo, não. Mas se eu e você, amados, ficarmos parados, sem fazer nada, essa próxima geração, ela vai negligenciar os dons do Espírito. Isso não é sério. Meu Deus do céu. Ah, Patrícia, eu vou forçar as coisas a acontecerem? Não. Mas não tem como, amado. Se a gente ora, se a gente escuta o Senhor, se a gente está sensível ao Espírito, as coisas vão acontecer. Amém? Nem que na igreja você esteja sentado e dê um amém e um glória a Deus. Mas muitas vezes a gente entra calado e sai mudo. Não fala nada. Não faz nada. E não se engane não, amados. O povo está olhando para você mesmo. E se você não se move, eles não vão se mover, não. Então, a gente vai fazer isso aqui que Kenneth Hagin disse, que se as igrejas não operarem nos dons, a próxima geração vai perder isso. A responsabilidade está nas minhas mãos e na sua. Essa não é a vontade de Deus, amém? Olha só, e aí pastor Boi diz, uma igreja que só canta e prega sobre o poder, mas não manifesta poder, está morrendo espiritualmente.
Se a igreja, amado, se o louvor está aqui cantando poder, cantando o louvor, no louvor está falando sobre o poder. Se você está pregando poder, mas se não está se manifestando no poder, você está morrendo espiritualmente. A igreja está morrendo espiritualmente. Aleluia. Isso é para mim e para você. Nós não podemos deixar isso acontecer, amém? E aí, nesse livro, o pastor Bud diz: eu costumo dizer aos pastores do Verbo da Vida. Cadê os pastores do Verbo da Vida? Temos muitos, né? Ele diz aqui: eu costumo dizer aos pastores do Verbo da Vida. Cadê? Me perdi. Se não tivermos o mover do Espírito em nossas igrejas, é melhor fecharmos as portas. Nós estamos no ministério Verbo da Vida. Quem trouxe esse ministério Verbo da Vida foi o apóstolo Bud. Aqui está um livro poderoso, como tantos outros livros. Talvez muitos aqui não conheceram o pastor Bud, mas aquilo que foi ensinado a nós iremos continuar ensinando. Aquilo que foi nos explicado e nos ensinado não morreu com o pastor Bud. Aquilo que foi ensinado a gente vai dar continuidade. E ele diz: eu digo aos pastores do Verbo da Vida. Cadê, minha gente? Perdi de novo. Eu costumo dizer aos pastores do Verbo da Vida: se não tivermos o mover do Espírito em nossas igrejas, é melhor fecharmos as portas. E aí, ele diz aqui: uma igreja sem a manifestação do Espírito é uma igreja morta. Essa não é a vontade de Deus. Ele deseja operar o sobrenatural em nossas igrejas. E aí ele continua dizendo: nós devemos ter igrejas poderosas, com cultos inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo, nos quais ministros de música e da palavra fluirão e operarão nos dons. Como está sendo as nossas ministrações, amados? Será que realmente a gente está só pegando um tema, vou pegar amor e vou falar sobre o amor? Ou a gente está fazendo isso aqui que o pastor Bud falou? Nós precisamos, amados, operar nos dons. Amém? Não podemos ministrar o louvor de qualquer forma, falar a palavra de qualquer forma. Nós precisamos ter cultos inspirados pelo Espírito Santo. Louvor, ministros de louvor, liderança de louvor. Amados, eu sei, porque sei que a maioria de quem é ministro de louvor, vocês gostam e está tudo certo. Tem as técnicas, tem tudo isso que vocês precisam fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, a igreja ela não está prestando atenção na tecnologia, nas coisas. Eles não estão prestando atenção nisso, não. Isso está certo, viu? A gente não pode deixar de aprender essas coisas, não. Mas o que a igreja sabe, o que a igreja entende, é como é que você está aqui em cima. O que a igreja entende é se o louvor tem unção ou não tem unção. A igreja não vai estar entendendo dó, ré, mi, fá, não. O que a igreja entende é se você está aqui na unção ou não. Então, ministro de louvor, se consagra antes de vir aqui para o púlpito. Às vezes as pessoas ficam pensando: não, é o ministro da palavra. Não, aí você é um ministro de louvor. Você está ministrando a palavra, só que de uma forma cantada. Muitas vezes é ali que as pessoas vão estar sendo alcançadas. Então, ministros de louvor, ministros da palavra, sejam ungidos mesmo. Escutem ao Senhor, sejam inspirados pelo Senhor, não venham e falem qualquer coisa, busquem do Senhor o que é que Ele quer que você fale aqui nesse lugar. Amém? Aleluia. Vamos lá. E ele continua dizendo, né? Devemos ter igrejas poderosas com cultos inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo, nos quais ministros de música e da palavra fluirão e operarão nos dons. Cultos em que haverá edificação e pessoas sairão restauradas e cheias do Espírito Santo, em que os doentes serão curados pelo poder do nome de Jesus. Amados, eu sei que muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer os convites do novo nascimento, do batismo no Espírito Santo, de se tem alguém enfermo. Ei, amados, mas deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas que estão entrando por essa igreja, por essas igrejas, elas estão na expectativa de aceitar Jesus. Elas estão na expectativa de ser batizados com o Espírito Santo. Elas estão na expectativa de entrarem e saírem desse lugar curados. Então nós precisamos, Senhor, se eu esquecer, se tiver aqui o casal, né? Amor, se eu esquecer, tu me lembra de eu fazer o convite. Mas não deixa de fazer os convites, amados.
Porque pode ser que muitas vezes seja um visitante que entrou na sua igreja e nem volte mais. E perdeu a oportunidade, porque você simplesmente esqueceu de fazer algo tão especial e tão importante, que é o convite para o novo nascimento, para o batismo no Espírito Santo, para orar por essas pessoas e elas serem curadas. Amém? Aleluia! E aí ele continua, se você é pastor, olha, os pastores de novo, né, minha gente? Mas é porque a responsabilidade maior também, né? Todos nós temos essa responsabilidade. Diz, se você é pastor e quer ver a sua igreja cheia, você e os seus ministros precisam operar nos dons. Não é só o pastor que precisa operar, não. Pastor Bud nos ensina aqui. Se você quer ter uma igreja cheia, você e os seus ministros precisam operar nos dons. Não se engane. Cultos especiais e um calendário com muitos eventos não irão manter a sua igreja cheia. Nós amamos eventos, né? Assim, já que eu estava falando aqui sobre o Caçadores, o Sinergia, nós amamos e está tudo certo. A gente não vai deixar de fazer eventos. Mas nós não dependemos dos eventos para que as nossas igrejas estejam cheias. Ele diz aqui, não se engane, cultos especiais e um calendário com muitos eventos não irão manter a sua igreja cheia, mas o fogo do Espírito em todos os cultos, não é em um culto, outro, não. Ele diz, mas o fogo do Espírito em todos os cultos e os dons operando durante o evangelismo, e coisas assim farão com que muitos sejam salvos e permaneçam congregando nesse lugar. Olha a instrução que pastor Bud deixou para a gente. Nós, como ministros do Senhor, nós precisamos nos mover nos dons. Se nós fazemos isso, amados, as nossas igrejas estarão cheias. Se nós formos lá para fora das quatro paredes, evangelizar, as pessoas serão salvas. Eu creio que essa reunião é soltando mesmo pepitas. É coisas que a gente precisa, muitas vezes a gente já faz, mas outras que talvez a gente precise despertar mais, afoguear mais. Opa, isso é porque eu sou tão assim, que Deus vai te usar da forma que você é. Mas uma coisa é certa, esteja sensível aos comandos do Espírito. Amém? Aleluia, glória a Deus. Precisamos de cultos cheios do Espírito, amados. Onde a palavra é inspirada por Deus. Onde o louvor é ungido. Não sobe, amados, agora eu falo para você do louvor. Não sobe no púlpito. Se você tiver com mágoa no teu coração, com rancor, triste, arengando, que, né, a gente usa essa palavra arengando, discutindo, um louvor que está discutindo, minha gente, não suba. Não suba. Porque você vai estar aqui ministrando primeiramente e depois o ministro vem pegar. E eu vou dizer, o ministro sensível ao Espírito, ele percebe como é que está o louvor. E muitas vezes a ministração daquele ministro ou vai fluir ou não consegue fluir por conta do louvor. É um trabalho junto. Não é um trabalho separado, é junto. Muitas vezes o ministro ele vai botar força mesmo para poder pregar, porque o louvor não estava ungido. E lembra, não são as técnicas, mas é a unção. É a unção. Louvores inspirados pelo Senhor. Nós sabemos que nós não devemos estar ministrando a palavra enquanto estamos louvando, né? Quem é ministro de louvor. Mas você pode ministrar a palavra cantando. Amém? Você pode estar aqui, se o Senhor te inspirar, meu amigo, flua. Flua. Ah, meu Deus, mas o que é que vai pensar? E o líder vai falar comigo. Mas se é o Espírito Santo, agora presta atenção, se é o Espírito Santo que está mandando você falar, você flui, cantando, não falando. Amém? Então, nós precisamos mesmo de cultos cheios do Espírito, com a palavra inspirada, com o louvor sendo ungido, pessoas sendo curadas, os dons fluindo e vidas sendo restauradas nesse lugar. Amém? Aleluia! E qual é a porta para o sobrenatural, né? E aí também uma frase aqui de Pastor Bud desse livro que ele diz, a oração em outras línguas é a porta para o sobrenatural. Quanto tempo nós estamos orando em línguas? E será que estamos orando em línguas? Não, eu vou orar em línguas só no dia que eu for ministrar. Não, gente, isso é algo diário. É algo diário.
nós buscarmos a palavra, nós orarmos em outras línguas, e quando a gente ora em línguas, a gente vai ficando mais sensível ao Espírito, a nossa fé é edificada, o nosso Espírito é fortalecido e os dons vão começar a fluir naturalmente. De repente você nem está percebendo e os dons vão começar a fluir. Por quê? Porque você entrou aqui já cheio da palavra e cheio do Espírito. Amém? Aleluia! Então, lembra, deseja os dons, busca os dons, ore, flua na palavra, não suba de qualquer forma, não pegue tipo, vou falar sobre isso e acabou e vou pegar aqui uns versículos. Não, tenha tempo com o Senhor. Porque às vezes, muitas vezes, gente, nós somos ministros e nós sabemos disso. Muitas vezes a gente quer trazer uma palavra eloquente, a gente quer trazer uma palavra bonita, muitas vezes a gente quer trazer uma palavra que, eita, vai alcançar a vida daquela pessoa se eu falar isso. Ou muitas vezes a gente sabe a necessidade, às vezes, de uma pessoa. E a gente diz, vou falar sobre isso, porque vai tocar o coração dela. Não faça isso não. O que nós precisamos é orar mesmo e buscar do Senhor. Senhor, o que é que as pessoas estão precisando? Nós não conhecemos todas as pessoas, amados, mas o Senhor conhece. Então não pensa na eloquência, não pensa como é que... Não, pensa em agradar o Senhor e alcançar as vidas que estão realmente esperando que você toque na vida delas, que o Espírito Santo toque através da sua vida. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia! Glória a Deus. Leia esse livro, hein, amados? Somos ungidos e esse aqui, porque precisamos dos dons do Espírito. Nós precisamos disso nas nossas igrejas. Amém? Aleluia. Fecha teus olhos. Pai, nós somos tão gratos, Pai, por tanto ensinamento, conhecimento que você está trazendo para os nossos corações. Senhor, nós não queremos ser negligentes, Pai, com os dons que já foi repartido para nós, que já foi nos dado. Nós não queremos desprezar esses dons. Nós não queremos que esses dons estejam adormecidos. Nós queremos fluir no Teu Espírito. Nós queremos estar sensíveis, Pai, à Tua voz. Nós não queremos nos calar. Nós não queremos dizer não, mas nós queremos fazer aquilo que está no Teu coração para ser feito. Pai, em nome de Jesus, eu oro mesmo agora junto com os nossos irmãos, Pai, para que as igrejas estejam cheias, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos mesmo em pessoas sendo salvas, em pessoas recebendo o batismo no Espírito Santo, em pessoas sendo curadas. Nós cremos mesmo que o fogo do Espírito não vai se apagar nas nossas igrejas. Nós declaramos que nós somos aqueles que iremos realmente deixar que esse fogo cresça cada vez mais. Nós vamos ser aquele que vamos incendiar as nossas igrejas, que iremos falar com ousadia, que iremos falar com intrepidez, que iremos falar guiados pelo Teu Espírito. Nós somos esses, Pai. Conta conosco, Pai. Nós não iremos permitir que essa geração, que essa próxima geração não conheça os dons do Espírito, Pai. Nós não iremos permitir que isso aconteça. As próximas gerações irão ouvir falar e irão vivenciar, Senhor, a manifestação do Espírito nas igrejas. Nós Te damos graças por isso, no nome de Jesus. Aleluia.